Você não está preparado para o que vai acontecer em Três Graças, porque dessa vez tudo vem à tona logo no começo. Gerluce revela para Paulinho uma verdade chocante. Foi Samira quem matou Jorginho. Essa informação muda tudo. E Paulinho percebe que não pode perder tempo. Porque quando a verdade aparece desse jeito, ou você age, ou você perde tudo. Ele se reúne com Jairo, e juntos eles traçam um plano. O objetivo é claro, fazer Arminda confessar. Mas aqui vai o problema. Nada em Três Graças é simples. E quando parece fácil demais, é porque algo ainda pior está escondido. Enquanto isso, Marise surge com uma ideia perigosa. Muito perigosa. Ela sugere a Ferete uma forma de implicar Paulinho na expropriação das Três Graças. E isso não é apenas uma acusação qualquer. Isso pode acabar com tudo. Com a investigação, com a reputação, e com qualquer chance de verdade vir à tona. Ferete escuta. Fica em silêncio, analisa cada detalhe, e deixa claro que está disposto a tudo para se proteger. Tudo mesmo, porque quando alguém como ele se sente ameaçado, as regras deixam de existir. Ao mesmo tempo, Lucélia traz uma nova informação, e essa informação muda o jogo de outro jeito. Ela conta que os filhos de Ferete irão se casar, uma notícia que deveria ser feliz, mas que chega carregada de tensão, porque agora, tudo está conectado. Relacionamentos, segredos, interesses. E quando tudo se mistura assim, o caos é inevitável. Enquanto isso, Bagdá é levado para o presídio. O clima pesa, o silêncio domina, e a sensação é de que algo grande ainda vai acontecer. Mas nem tudo é queda. Casper retorna para casa. E esse momento é diferente. Ele pede perdão a Magdi, e também a Júnior. Sem orgulho, sem defesa, apenas arrependimento. Talvez pela primeira vez, ele esteja sendo verdadeiro. E ele decide que precisa reerguer sua família. Mas aqui vai a pergunta: será que ainda dá tempo? Ou já é tarde demais? Enquanto isso, em outro ponto da história, Herculano toma uma atitude inesperada. Ele impede Lena de se encontrar com Joelle. E isso não é por acaso. Não é coincidência. Existe algo sendo escondido. Algo que ainda não pode vir à tona. E quando alguém tenta impedir um encontro assim, é porque a verdade pode escapar. Mas a verdade, ela sempre encontra um caminho. E dessa vez, ela aparece por outro lado. Raul decide falar. Ele não aguenta mais. Ele conta para Joelle que foi Samira quem matou Jorginho. E nesse momento, tudo para. O impacto é imediato. O silêncio toma conta. Porque agora, não existe mais dúvida. Não existe mais suspeita. Existe certeza. E quando a verdade aparece assim, ninguém está seguro. Mas calma, porque o pior ainda está por vir. Jairo recebe uma informação grave. Muito grave. Uma foto do policial com o grupo investigado. Caiu nas mãos da corregedoria. E isso muda tudo. Porque agora, a investigação vira contra quem estava tentando resolver. Paulinho é afastado. Sem aviso. Sem defesa. Sem chance de continuar. Ele está fora do jogo. Justamente no momento mais importante. E isso não parece coincidência. Parece armação. Parece que alguém está puxando as cordas por trás. E enquanto tudo isso acontece, Samira aparece novamente. Como se nada tivesse acontecido. Como se estivesse no controle. Ela aborda Raul. O clima muda na hora. Fica pesado. Silencioso. Perigoso. Porque agora ela sabe que a verdade começou a se espalhar. E quando alguém como Samira se sente ameaçada, ela não foge. Ela reage. Raul está frente a frente com ela. Sem saída. Sem saber em quem confiar. E essa conversa pode mudar tudo. Pode definir lados. Pode destruir alianças. Pode revelar ainda mais segredos. Agora me diz. Até onde Samira está disposta a ir para se proteger? Até onde alguém vai, quando tudo começa a desmoronar? E será que Paulinho vai conseguir voltar, antes que seja tarde demais? Ou ele já foi tirado do jogo de vez? Porque uma coisa é certa. Nada, absolutamente nada, vai continuar como antes. E se você acha que já viu tudo, você está muito enganado. Porque o que vem agora é ainda mais perigoso. Então comenta aqui, eu quero parte 2. Porque o próximo capítulo vai te deixar sem reação. Você não está preparado para o que vai acontecer nos próximos capítulos de Três Graças? Porque dessa vez tudo sai do controle logo no começo. Lena e Herculano recebem voz de prisão. Sim, é isso mesmo. Quando ninguém esperava, a polícia chega e a situação muda completamente. Mas isso é só o começo.
Porque ao mesmo tempo, Arminda toma uma atitude desesperada. Ela impede que Gerluce chegue até a própria neta, e coloca a criança em risco. Agora me diz, até onde alguém pode ir, quando está encurralado? Porque o que vem depois é ainda pior. Ferete perde completamente o controle, e atira na direção de Paulinho. O clima explode. O perigo é real, e por um momento, parece que não há saída. Mas é aí que Raul entra. Em um movimento rápido, ele salva a filha, e impede uma colisão que poderia terminar em tragédia. Agora tudo muda. Os lados começam a se definir, e ninguém está seguro. Enquanto isso, Juquinha finalmente consegue agir. Ele prende Arminda, mas nem tudo sai como esperado. Porque Samira consegue fugir, e quando alguém como ela desaparece, isso nunca é um bom sinal. Enquanto alguns caem, outros começam a se levantar. Joaquim descobre que Gerluce está com a bebê, e não consegue conter a emoção. Talvez pela primeira vez, algo comece a dar certo. Mas calma, porque em Três Graças, nada dura muito tempo. Dentro da cadeia, Arminda já começa a se movimentar. Ela pede ajuda a Ferete para sair da prisão. E isso só mostra uma coisa: o jogo ainda não acabou. E Ferete não é o tipo de pessoa que abandona uma guerra. Mas o que ninguém esperava vem agora. Bagdá descobre a verdade através do pastor Albérico. Ele fica sabendo que foi Samira quem matou Jorginho. E nesse momento, algo muda dentro dele. Ele promete vingança. E quando alguém como Bagdá promete algo, isso não fica só nas palavras. Agora existe uma nova ameaça, uma nova força entrando no jogo. E como se tudo isso não fosse suficiente, Joelle decide agir. Ela confronta Lena, olho no olho, sem fugir, sem medo. Agora não existem mais segredos, só a verdade e as consequências dela. Mas deixa eu te perguntar, o que acontece quando todos os segredos começam a aparecer ao mesmo tempo? Quem vai cair? Quem vai sobreviver? E mais importante, onde está Samira agora? Porque enquanto todos estão distraídos, ela está solta e pode atacar a qualquer momento. Nada terminou. Na verdade, isso está apenas começando. Comenta agora. Eu quero parte 2, porque o que vem no próximo capítulo vai te deixar sem reação. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer em Três Graças. Uma verdade escondida por anos finalmente veio à tona e ela tem o poder de destruir tudo. Ferete confirmou. Ele é o pai de Raul. Sim, é isso mesmo. Uma revelação que muda completamente o rumo da história e coloca Arminda no centro de um verdadeiro colapso. Porque agora não existe mais como esconder. A ligação entre eles é real e as consequências disso podem ser devastadoras. E o pior, essa não é a única bomba prestes a explodir. Enquanto essa verdade ainda ecoa, um outro acontecimento parece trazer um momento de paz. Viviane aceita o pedido de casamento de Leonardo. Um instante raro de felicidade em meio ao caos que está se formando. Mas em Três Graças, nada é tão simples quanto parece. Porque enquanto alguns celebram, outros estão cada vez mais próximos de decisões perigosas. E ninguém está mais à beira do limite do que Arminda. Abalada com tudo que descobriu, pressionada por segredos e cercada por ameaças, ela começa a pensar em algo extremo: tirar a vida de Samira. Uma decisão que mostra até onde ela está disposta a ir para proteger tudo o que construiu. Ou talvez para impedir que a verdade venha à tona. Mas será que ela realmente vai chegar a esse ponto? Ou alguém vai impedir antes que seja tarde demais? Enquanto isso, Helga continua sendo um dos maiores mistérios dessa história. Fria, calculista, sem demonstrar qualquer emoção. Ela sustenta com firmeza que matou Célio sozinha. Sem ajuda, sem arrependimento, sem hesitar. Mas essa frieza levanta uma dúvida inevitável. Ela está dizendo a verdade? Ou está escondendo algo ainda maior? Porque em um jogo como esse, ninguém confessa algo assim sem um motivo. E talvez ela esteja protegendo alguém. Ou até mesmo manipulando tudo. E quando parece que a situação já está tensa o suficiente, uma ligação muda completamente o rumo da história. Arminda recebe um telefonema de Paulinho. Direto, sem rodeios. Ela é convocada para uma cariação oficial. Agora não há mais como fugir. Não há mais como esconder. A verdade será colocada frente a frente. E qualquer erro pode custar tudo. Helga percebe imediatamente o perigo e tenta impedir Arminda de ir. Ela sabe o que pode acontecer.
Sabe que essa cariação pode expor segredos que jamais deveriam ser revelados. Mas será que ainda dá tempo de evitar? Ou a verdade já está prestes a explodir? Enquanto isso, um outro segredo começa a ameaçar tudo. Misael flagra Joaquim. E o que ele vê muda completamente o jogo. Joaquim está com o dinheiro que estava escondido nas Três Graças. Dinheiro que não deveria estar ali. Dinheiro que carrega um segredo perigoso. E Misael não fica em silêncio. Ele ameaça contar tudo. Agora Joaquim está encurralado, sem saída. E qualquer decisão errada pode destruir sua relação com todos. Mas como se o destino estivesse testando cada um deles, uma nova situação surge. Lígia convida Joaquim para um lanche em sua casa. Um convite simples, mas que naquele momento carrega um peso enorme. Porque Joaquim está escondendo algo. E qualquer interação pode colocar tudo a perder. A tensão cresce, os riscos aumentam. E a qualquer momento tudo pode desmoronar. E então, quando parece que nada pode piorar, vem a revelação mais chocante de todas. Arminda decide falar. Decide expor algo que pode mudar tudo. Ela conta para Gerluce e para Raul que foi Samira quem matou Jorginho. O silêncio toma conta. A revelação é pesada, difícil de aceitar e impossível de ignorar. Agora tudo muda. As alianças mudam. As desconfianças aumentam. E o perigo se torna ainda mais real. Porque quando a verdade começa a aparecer, ninguém sai ileso. Agora a pergunta que fica é: o que vai acontecer na cariação? Será que Helga está realmente falando a verdade? E até onde Arminda está disposta a ir para proteger seus segredos? Porque uma coisa é certa: os próximos acontecimentos podem mudar tudo. E nada, absolutamente nada, vai continuar como antes. Se você quer descobrir o que vai acontecer, comenta. Eu não perco o próximo. E se prepara, porque o que vem por aí vai te deixar em choque. Você não está preparado para o que vai acontecer em Três Graças? Sério, depois de tudo que você viu até agora, você ainda não viu nada, porque a história está prestes a virar completamente. E quando isso acontecer, ninguém vai sair ileso. Tudo começa com Samira. Ela parece calma, controlada, como se nada estivesse fora do lugar. Mas tem algo estranho, algo no olhar dela, que não passa confiança. É frio, calculado. Como se cada passo já estivesse planejado. E então, ela faz o movimento. Samira convence Raul a entrar no carro. No começo, parece algo simples. Uma conversa qualquer, mas não é. Não dessa vez. Raul hesita por um segundo, mas acaba aceitando. Sem imaginar que essa pode ser a decisão que vai mudar toda a vida dele. Ele entra no carro, a porta fecha. E naquele momento, tudo muda. O ambiente fica pesado. O silêncio começa a dominar. Ninguém fala nada. E esse silêncio diz mais do que qualquer palavra. Raul começa a perceber. Tem algo errado. Muito errado. Samira não olha para ele. Ela só dirige, como se estivesse esperando o momento certo. E então, sem aviso, sem preparação, a verdade vem à tona. Ferete é o pai dele. O mundo de Raul para. Literalmente. Ele não consegue reagir, não consegue falar, não consegue nem processar. É como se tudo que ele acreditava acabasse de ser destruído. Uma verdade pesada, uma verdade que muda tudo. Agora, tudo começa a fazer sentido. Os comportamentos, as decisões, as conexões. Mas ao mesmo tempo, nada faz sentido, porque aceitar isso não é simples. E Samira? Ela observa, em silêncio, cada reação, cada expressão, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento, como se aquilo fosse parte do plano. Enquanto isso, em outro ponto da história, a tensão também cresce. Jairo chama Paulinho e dá um aviso direto. Ele precisa ficar quieto, precisa esperar até o fim da apuração, sem interferir, sem agir. Mas tem um problema. Paulinho não é assim. Ele não consegue esperar. Ele precisa agir, precisa entender, precisa descobrir a verdade. E quanto mais o tempo passa, mais a inquietação cresce, mais a pressão aumenta. Gerluce percebe isso e tenta acalmar ele, tenta trazer clareza, tenta fazer ele pensar. Mas não adianta, porque o sentimento já tomou conta. A preocupação já é maior que a razão. E tem mais uma coisa que piora tudo. Raul ainda não voltou para casa. O tempo passa, minutos viram horas, e nada.
Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal. E aí? O medo começa de verdade. Gerluce e Paulinho se olham e percebem, isso não é normal. E quando algo foge do normal, é porque algo sério está acontecendo. Algo muito sério. Enquanto isso, Juquinha tenta resolver outra situação. Ele procura João Rubens. Tenta convencer ele a conversar com Casper, mas não consegue. A resistência é total. João Rubens se fecha, evita, se recusa. E isso só aumenta a tensão. Porque quando alguém se recusa a falar, é porque existe algo escondido. Algo que não pode vir à tona. Algo perigoso. E quanto mais segredos, maior o risco, maior o impacto, maior a queda. O foco volta para Raul. Agora, ele está frente a frente com Ferete. Sem intermediários, sem filtros, sem desculpas. E então, Ferete confirma, sem negar, sem fugir, sem tentar esconder. Ele olha nos olhos de Raul e diz a verdade. Ele é o pai. Esse momento não é só uma revelação, é um choque, é um confronto. Raul encara ele diferente agora, não como antes. Agora existe um vínculo, mas também existe algo muito mais forte: raiva, dúvida, confusão e, principalmente, desconfiança, porque tudo mudou. E Ferete? Ele não demonstra arrependimento nenhum. Pelo contrário, ele deixa claro que tem um objetivo, uma obsessão: acabar com Gerluce. E isso não é só uma ameaça. É algo que cresce, que se intensifica, que começa a sair do controle. Agora Raul está preso no meio disso tudo, entre duas verdades, entre dois lados. E qualquer escolha pode destruir tudo. Paulinho sente isso, mesmo sem saber de tudo. Ele sente, algo está errado, algo não encaixa. E pior, ele sente que Raul pode estar em perigo. E esperar pode ser o maior erro de todos. Gerluce tenta se manter firme, mas até ela começa a ceder, porque o tempo está contra eles. E quando o tempo vira inimigo, as decisões ficam mais difíceis, mais perigosas. Tudo começa a se conectar, tudo começa a levar para um ponto sem volta, um ponto onde qualquer passo errado pode ter consequências irreversíveis. E agora, vem a pergunta que não quer calar: o que Raul vai fazer com essa verdade? Ele vai aceitar? Vai rejeitar? Vai confrontar Ferete? Ou vai desaparecer de tudo isso? E tem mais, muito mais. Até onde Ferete está disposto a ir para acabar com Gerluce? Porque quando alguém age por obsessão, não existe limite. E quando não existe limite, o pior sempre acontece. E pode acontecer a qualquer momento. Porque uma coisa é certa: isso não acabou. Isso não está nem perto do fim. Na verdade, isso está só começando. E o que vem agora pode ser ainda mais pesado, ainda mais perigoso, ainda mais chocante. Então já comenta aqui: eu quero parte 2, porque o próximo capítulo vai te deixar sem reação.